Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Fernando Diniz, novo técnico do São Paulo, seja muito bem-vindo. Fernando, obrigado. Um prazer enorme. Como já contei para vocês, hoje é uma característica diferente de entrevista coletiva, de apresentação, porque temos uma saída para o Rio de Janeiro daqui 20 minutos. Então, já peço a compreensão daqueles que não farão perguntas. E abro a palavra para o Raí, diretor executivo de futebol do São Paulo. E vamos à apresentação. Bom, boa tarde a todos. Bem-vindo mais uma vez aí, Fernando. Obrigado, Raí. Esse momento oficial. Muito bem-vindo. Estou muito feliz com a chegada do Fernando Diniz. Já é um nome muito admirado, obviamente, que foi se fazendo aí nessas conversas que a gente teve um consenso também de pessoas, não só pessoas que estavam fazendo parte da decisão, mas abrimos também, obviamente, para consultar pessoas que trabalharam com o Fernando em outras áreas, não só jogadores, mas profissionais, jogadores internamente, lideranças nossas também, fizeram parte dessa troca de ideias e foi realmente cada conversa que a gente tinha e cada discussão levava a gente a ter mais certeza dessa decisão. E por isso a gente está muito feliz, muito otimista. Acho que o trabalho do Fernando Diniz dispensa aí comentários, obviamente com diferentes momentos, resultados, mas um trabalho muito consistente, que não é de hoje, já vem há muito tempo, que tem uma filosofia de trabalho, eu acho que isso é mais importante, que foi muito debatido entre a gente e com vários atores, né? Quer dizer, uma filosofia de trabalho que a gente acredita, admira e sabe que ele tem competência para colocar em prática. Temos um grupo que se encaixa com esse estilo de filosofias, temos ambições que se encaixam com esse tipo de filosofia, de propor o jogo, de domínio do jogo, das características que definem o trabalho dele, que é algo que a gente vem buscando, né, já desde o começo desse ano, e que a gente tem aí convicção de que o Fernando Diniz tem toda a capacidade com esse grupo, de mobilizar esse grupo, e envolver toda a instituição São Paulo nessa filosofia que todos nós acreditamos. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Raí. Antes de abrir para a pergunta, Fernando, passo a palavra para você, fique à vontade, seu coração. Então, para mim, primeiro, boa tarde a todos. Sinto aqui honrado, um sonho realizado. Vim trabalhar nos maiores times do mundo, tricampeão mundial. Isso já diz muito da história do São Paulo, história que a gente conhece, só do que eu vi, começo da década de 80, de bicampeão paulista, depois os Menudos, passando pelo momento mágico do qual o Raí fez parte do bicampeonato mundial com o seu Tele, tricampeonato de Muricy, campeonato mundial com o Paulo Tuori, e para trás que a gente sabe de história. Então, para mim, é uma honra muito grande. Eu acho que todos sabem que a mola mestra do meu trabalho é procurar tirar o melhor dos jogadores, que eles se sintam encorajados. Acho que o DNA do São Paulo tem muito a ver comigo. Quando fala de São Paulo, lembra-se muito do time do seu Tele, time que jogava bonito e que ganhava. Então, a nossa ideia é essa, de fazer o São Paulo forte e que conquiste muitos títulos. Fernando, boa sorte aí no novo trabalho. É a maior chance da sua carreira? É a chance que você tanto esperava? Porque muitos diziam assim, não, o Fernando tem um estilo próprio, é um ótimo técnico, mas falta jogadores de alto nível. É a maior chance que você tem na carreira? Não, certamente. Minha carreira está evoluindo, de onde eu saí. Os times que eu venho pegando, principalmente do ano passado para cá, time no Atlético, no Fluminense, agora o São Paulo. É o auge da minha carreira até agora. Espero, de fato, poder corresponder à expectativa de todos, a minha própria também, e fazer com que os jogadores joguem bem, que conquistem as vitórias que todos querem e que cative o torcedor jogando de uma maneira bonita. Aqui, ó. Fernando, à frente aqui, tudo bem? Tudo bem. O São Paulo, os técnicos não têm ficado por muito tempo, né? Cerca de 6 meses, alguns 4 meses.
o teu esquema é um esquema próprio e a gente conhece bem. O seu modo de trabalhar, você precisa de mais tempo? Você precisa pelo menos ficar um ano para que a filosofia seja implantada totalmente? Eu acho que uma filosofia ela nunca está totalmente implantada. Essa discussão de tempo aqui no Brasil, a gente não adianta ficar chovendo no molhado. A gente gosta muito de citar a Europa. Quem esteve lá, eu perguntei para o Guardiola. Em um ano ele disse, em um ano não dá para se fazer nada. O Klopp recentemente disse que em 3 anos não dá para fazer muita coisa. Mas aqui a gente sabe que a pressão é outra e a gente tem que fazer e tem que entregar resultado. Então a gente vai fazer de tudo, trabalhar insistentemente para que o time crie condições de vencer as partidas no curto prazo. Fernando, aqui bom dia, boa sorte, bem-vindo a obrigado. São Paulo. As redes sociais não são um ambiente muito amigáveis hoje em dia, né? Não sei se você viu algumas das críticas que já apareceram ao seu nome assim que anunciado. Como que você recebe essas críticas? E você acha que já é muito cedo, se é justo isso, né? Um trabalho que nem começou e muita gente já cornetando na internet. Eu acompanho muito pouco a internet e rede social. Eu tenho muita convicção do meu trabalho. São Paulo abriu as portas para mim. E o que todo mundo quer, todo torcedor, é vencer. Às vezes as pessoas falam do resultado. No Fluminense foi um trabalho que eu saí, embora o time tivesse numa situação desconfortável na tabela no Brasileiro, estava disputando as quartas de final da Sul-Americana e tinha uma aprovação muito grande do torcedor que via naquilo um futuro muito promissor. Então, eu estou muito consciente, convicto daquilo que eu vim fazer aqui no São Paulo e fazer o melhor possível para poder dar alegria para o torcedor. Fernando, boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Tudo bem? Questão do tempo que o pessoal estava falando, você tem uma missão imediata, né? Eu acredito, que é classificar o São Paulo entre os 4 primeiros. Eu acho que essa é a sua tarefa primordial. Para cumprir essa tarefa, você abre mão de alguns conceitos táticos, filosóficos, que talvez demorem muito para serem implantados? Você abriria mão de alguma coisa que você acha fundamental para o momento, que é classificar o São Paulo entre os 4? Não, Menon, foi muito boa a sua pergunta. Eu não sou uma pessoa inflexível de maneira nenhuma. Eu acho que o trabalho do técnico é ele conseguir criar muitas oportunidades e negá-las ao adversário. Tudo que eu faço é para que isso aconteça. E o resultado, eu acredito que vai dividir isso. Quanto mais chances você consegue criar, desde que você as aproveite, você tem mais chance de vencer. Eu já joguei agora recentemente com o Fluminense, contra o Atlético Nacional, praticamente 70 minutos, com o time marcando em bloco baixo, porque a gente tinha um resultado de 4-1, tomamos um gol muito cedo no primeiro tempo, e a gente teve que jogar conforme pediu o jogo. O time não estava em condições de sair jogando, a equipe não estava segura para isso. Então, o meu estilo de jogo que eu adoto é para poder ter resultado. Porque acredito que se você jogar bem, você tem mais chance de vencer os jogos. Não acredito ao contrário, se você jogar mal, você tem mais chance de vencer os jogos. Sempre que for possível, a gente vai jogar bem. Quando não for possível, a gente tiver que ser um time mais reativo, que se contém um pouco mais na marcação, a gente vai fazê-lo sem nenhum problema. Ainda em cima disso, Fernando, eu queria que você falasse, aqui à sua esquerda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua proposta de trabalho que você está trazendo ao São Paulo. Que tipo de reflexão você fez dos seus últimos trabalhos que a gente vai poder ver de diferente no São Paulo? Em quanto tempo você acha que você vai colocar suas ideias em prática? E de que forma esse grupo se encaixa na sua proposta de trabalho? Começando pelo fim, o grupo acho que se encaixa perfeitamente. Tem jogadores de muita qualidade, jogadores já renomados, vencedores. E o São Paulo é um celeiro de jovens talentos também, que eu gosto muito de olhar para as categorias de base. Então, nesse quesito, eu acho que estou muito bem amparado. E a questão do tempo, ela é muito subjetiva. A gente não dá para falar do tempo assim de uma maneira quanto tempo precisa. O que todo mundo quer é vencer. E a gente espera vencer o quanto antes, para a gente poder ter mais tranquilidade para tocar o trabalho. Mas um trabalho para sedimentar, esse tempo ele é muito relativo, é muito difícil você mensurar. Diniz, aqui também à sua esquerda. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Você falou de resultados, você falou de jogar bonito. A sua filosofia de jogo vai seguir
mesmo com os números agora, o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. No Campeonato Brasileiro, depois do seu anúncio, já surgem aquelas pesquisas de estatísticas, aproveitamento, de resultados. Você vai seguir com a sua filosofia, mesmo que no Brasil muitos acreditam que não seja o local ideal para você colocar em prática? Vai seguir, vai ser fiel à sua filosofia logo de começo? Vai ver como é que o São Paulo joga no momento e depois vai mudando? Como é que vai ser? Isso vai ser gradativo, eu não vou chegar aqui e mudar tudo o que estava sendo feito, porque o Cuca é um grande treinador, ele sucedeu o Jardine, que é outro grande treinador que eu considero, um cara super estudioso, e adaptando o time aos poucos para a maneira de pensar, mas e colocando os conceitos. Quando a maneira de jogar não é questão de teimosia, é uma questão de princípio, de convicção, e é a minha ideia de jogar que me trouxe até o São Paulo. Então, acredito que ela está muito certa. Eu saí da 3ª divisão há 10 anos atrás, com o Votorati, estou no São Paulo. Passei pelo Fluminense, repito, um time que muito desacreditado, que momentaneamente estava numa zona desconfortável. Mas vocês acompanharam e vocês sabem que o Fluminense produzia e encarava todos os jogos dentro e fora de casa de igual para igual com qualquer adversário. Então, isso é fruto de um bom trabalho. E foi isso que me trouxe até aqui, e é isso que o São Paulo está acreditando, que esse trabalho vai render frutos. E os resultados, eles vêm com a perseverança, com a insistência, com o meio de se jogar muito consistente. Eu estou melhorando, cada temporada que passa, eu estou melhorando. Eu tenho certeza que eu tive melhora do Atlético Paranaense para o Fluminense. Para quem viu os jogos desse ano e acompanhou, um time que nem eu, da minha saída, que finalizou 33 vezes, praticamente 14 chutes dentro da área, às vezes você não ganha a partida, porque o futebol é um jogo. Mas eu acredito que esse tipo de postura tende a te levar às vitórias. Fernando, aqui no fundo, sobre o teu trabalho, o estilo de jogo que você prega, exige um certo tempo para poder se implantar, uma certa elaboração. O São Paulo, desde o ano passado, vem tendo uma média de um técnico a cada 4 meses. Você acha que... Como é que resolve essa equação? O Diniz precisando de um certo tempo para implantar a ideia de jogo e o São Paulo tendo essa questão de mudar de técnico a cada 4 meses, em média? Essa ideia da permanência do treinador, de maneira especial aqui no Brasil, é a questão do resultado. Tem que dar resultado. Não adianta falar que o trabalho precisa de muito tempo, mas não é o meu trabalho. Qualquer trabalho precisa de tempo. E os resultados, a necessidade, são urgentes. Então, a gente precisa, na medida que a gente conseguir, ter vitórias o quanto antes, que é isso que sustenta um bom ambiente, acalma o torcedor, alegra o torcedor e consegue dar mais sustentação para o trabalho. Boa tarde, Raí, aqui no fundo. Sobre a saída do Wagner Mancini, qual foi a justificativa dele para essa saída do clube? Se pegou vocês de surpresa e se vocês buscam outro profissional para o cargo? Não, claro, foi de surpresa. Quando ele viu que estava se encaminhando a decisão para o Diniz, como ele deixou em nota bem claro, quis deixar bastante à vontade a diretoria e a Diniz e a sua equipe para decidir quem seria a equipe de trabalho, né? Então, por enquanto, a gente não está pensando em ninguém para substituir, mas, claro, agradecer muito, né, o profissional, toda a lealdade do Mancini e capacidade do trabalho que ele fez aqui enquanto esteve no São Paulo. Diniz, estou aqui na... Oi. Tudo bem? Bem-vindo, bom trabalho. Que tipo de pressão você espera pelo São Paulo, que você já abriu a coletiva aí dizendo um São Paulo vencedor, um São Paulo de muitos títulos e que há muitos anos não conquista títulos? É uma pressão a mais para esse trabalho? E uma outra questão, você teve tempo já de avaliar o time? Você tem mudanças para pegar logo uma pedreira, que é o líder do campeonato, fora de casa? O que você imagina desse time de sábado? A pressão existe, um time igual o São Paulo, o tamanho do São Paulo, ficar o tempo que está sem ganhar títulos, conforme o tempo passa, a pressão aumenta. Sou bastante consciente disso. Quanto ao time, a gente não procurou mexer o mínimo possível na estrutura que estava aí. Hoje teve um treinamento que, aos pouquinhos, a gente vai colocando doses homeopáticas daquilo que a gente pensa sobre futebol, até mesmo porque o jogo é amanhã, os jogadores estavam aí no processo de recuperação, o jogo contra o Goiás. Procurar conversar, que é o que a gente fez hoje, passar o vídeo e levar um time bastante forte, bastante determinado para fazer uma grande partida lá no Rio. Muito obrigado, Diniz. Muito obrigado, Raí. Peço desculpas e a compreensão daqueles que não puderam fazer perguntas. A saída do ônibus é agora 1h. A gente
tem que correr. Muito obrigado a todos. Essa é a primeira entrevista apenas de Fernando Diniz no comando do Tricolor. Boa tarde, bom trabalho, bom final de semana.